Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. No dia de hoje, trazendo novamente algumas dicas, né, sobre relacionamento, sobre casamento. É a dúvida de muita gente, né? Sabemos que no dia de hoje nós temos visto, né, quantos divórcios, quantos casais se separando, casais que se casam já pensando em se separar, mas o casamento é algo sagrado, é de acordo com a palavra do nosso Deus. E hoje, como evitar os conflitos, irmãos? Como evitar? Você tem paz no seu casamento, né? Como evitar os conflitos? E para aqueles que estão em conflitos também, né? Dicas para fazer cessar os conflitos de acordo com a palavra do nosso Deus. Primeiro lugar, mantenha a comunicação aberta, respeitosa, né? Tem que um respeitar o outro. 12, vou dar 13 dicas de como evitar conflito no casamento, que servem também para aqueles casamentos que já estão em conflitos. Eles lá aprenderam. A comunicação aberta é muito bom, irmãos. Muitas vezes a gente não não respeita, né, o nosso cônjuge. A forma de falar, a maneira de se expressar, a gente acusa muito. Então que temos que cuidar da forma que eu vou me direcionar para outra pessoa, que seja de forma respeitosa, mesmo numa brincadeira, mas que seja de maneira respeitosa, principalmente para com os homens, as mulheres para com os homens. Os homens, eles não aceitam muito tipo de brincadeiras que firam o caráter dele, muitas vezes irritam os homens. Então temos cuidado com o tipo de brincadeira que tenhamos com os nossos esposos, ou mesmo um namorado, não sei, com o que eu vou estar falando, né, se é casal de namorado, se é com aqui o vídeo é para casamento, né, mas vários várias pessoas vão assistir. Então, manter a comunicação respeitosa, aceitar as diferenças, aceitar que é diferente um do outro, que cada um age de uma maneira diferente, foram criados em famílias diferentes, têm temperamentos diferentes, e tem que se unir, tem que se encaixar para que dê certo o casamento. No segundo lugar, para evitar os conflitos no casamento, escolha um momento certo para falar com seu cônjuge, né. Se for um assunto delicado que você quer falar, aconteceu alguma coisa delicada, aconteceu uma coisa, espera o momento certo, não fale quando ele estiver irritado ou quando ela estiver irritada, espere se acalmar, não fale quando estiver apressado, onde você não possa terminar o assunto, fale, espere um momento que você estiver calmo, tranquilo, que você vê que tem tempo para conversar, aí você vai e expressa o assunto, né, vai evitar conflitos. Muitas vezes com as pressa, você não consegue se expressar bem, né, e acaba o conflito se multiplicando cada vez mais. Quando estiver cansado também, né, espere descansar. Quando você estiver bem, aí vocês expressam, né, os sentimentos de um para com o outro, alguma coisa que aconteceu, ou não sei, né, evita conflitos, evitam contendas no casamento. E a terceira dica é dar prioridade um ao outro. Nunca coloque ninguém no lugar do seu esposo. Nunca coloque ninguém no lugar da sua esposa. Muitas mulheres colocam os pais no lugar do marido. Muitos maridos colocam os pais no lugar das mulheres. Também está errado, de acordo com a palavra de Deus. Isso está errado. A Bíblia diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa. E serão ambas uma só carne, né? Prioridade colocar cada coisa no seu lugar, né. A mãe tem o lugar dela, o pai tem o lugar dele, mas o marido tem o lugar dele. Eu não posso querer colocar a minha mãe no lugar do meu esposo, cada coisa no seu lugar. Então evita conflitos também, isso aí. Quarta dica, evitar palavras que machuquem, né. Como eu já falei no primeiro, relacionado um pouco ao primeiro, um diálogo respeitoso. Tenha cuidado com as palavras que você fala para o seu cônjuge, para seu esposo, para suas esposas. Não fale palavras que irrite ele, não fale palavras que machuque ele, né, que deixe ele irritado, porque vai causar contenda, vai causar discórdia. Tenha cuidado com as palavras. Pense antes na palavra que você vai falar. Pense: "Será que eu gostaria de ouvir essa palavra?". Então tenha cuidado com as palavras, com as brincadeiras, com os apelidos, temos que ter muito cuidado. Valorize seu companheiro. A quinta dica: valorize seu companheiro, valorize sua companheira, né. Elogie, a mulher elogia o homem: "Ó, meu amor, você está lindo hoje, você ficou muito bem com essa roupa", né. Eu tenho vários exemplos, né, em que quando eu comecei a elogiar, eu via a mudança, aquela pessoa começa a mudar. Por exemplo, a mulher muitas vezes, né, a gente faz uma comida gostosa, o homem come e não diz nada, não é bom que elogie, que haja elogio, que incentiva a gente a fazer mais coisas, né, daquele tipo. Gratidão, seja grato, né, pelo aquilo que ele tem feito, pelo que ela tem feito, seja grata, agradeça, né. Isso aí expressa, irmã, a gratidão, ela gera vida, né. Quem é que não gosta, né, de uma pessoa que é grato por algo que você fez? Não que trata você como se você tivesse a obrigação de fazer aquilo ali, é um escravo, não, né, mas que seja grato. Seja grato a seu marido, seja grata à sua esposa, pelo que ele tem feito, pelo esforço que tem feito. Aceite a dica: conversa e tempo a sós.
todo relacionamento, para evitar conflitos, ou mesmo os que estão com conflitos, é necessário ter um tempo para conversar. Relacionamentos que já estão em conflitos, é necessário o tempo e a qualidade do tempo, como eu já falei. Quando estiver irritado, quando estiver apressado, não pode, né, esperar um tempo certo, um tempo calmo, e que ninguém incomode, que as crianças não incomodem, é para que possam expressar aquilo que estão sentindo, para que seja resolvido o conflito. E para aqueles que não estão em conflito, mas que querem evitar conflitos, é necessário também um tempo de qualidade, né, da mulher para com o esposo e do esposo para com a mulher. E não só a mulher esperar, porque tem muitas mulheres que só esperam que o homem traga um presente para elas, como faça isso, não, mas tem que eu fazer também. A própria Bíblia ela diz, né: "Façai aos outros o que quer que ele faça para você". Então, se eu quero que alguém me trate bem, eu tenho que, em primeiro lugar, fazer para com aquela pessoa, não esperar somente da pessoa. O 8, oitavo, sétimo, diálogo aberto. Né, sem mentiras. Olha, irmãs, a mentira, se você quer que Deus trabalhe no teu relacionamento, já falei no primeiro vídeo, não pode ter mentira. A mulher não pode mentir para o marido te deu um dinheiro: "Olha, esse dinheiro aqui, meu amor, é para isso aqui", você não pega aquele dinheiro e faça aquilo ali não. Faça o que ele mandou, né, se tá faltando, se precisa de alguma coisa, comunique, é bom comunicação: "Olha, tá precisando para isso aqui". É necessário o marido estar ciente do teus problemas, é necessário que ambos esposos estar ciente dos teus problemas, do financeiro, mas afeta muito o casamento, o financeiro. Então é necessário o esposo saber a situação da esposa, a esposa saber a situação das coisas, porque muitas vezes, né, o esposo não conta para a esposa como está o seu financeiro, a mulher começa a querer gastar mais. Por quê? Porque ele não conversou, então, para ela ele tem condições, mas quando se conversa: "Olha, meu amor, eu tô assim, esse mês a gente tá no limite, esse mês não vai poder", então, quando se tem uma comunicação, irmãs, é muito melhor, então diálogo aberto, né, sem mentiras, sem nada de disfarce, de esconder nada não, tem que ser um diálogo aberto, tem que uma carta aberta de um para com o outro. Oitavo conselho, deixa passar as coisas pequenas. Muitos relacionamentos se acabaram até por coisas tão pequenas, tão minúsculas. Nós somos adultos, né. Quem está no relacionamento, quem está ouvindo esse vídeo, que já é casado, com certeza é um adulto, ou está chegando numa fase adulta, então somos maduros, não somos mais criança. Criança que faz questão por tudo, qualquer besteirinha, criança faz questão, né. Eu já cheguei no tempo da minha vida que qualquer coisa eu brigasse. Se o meu marido botasse uma cara feia, eu já ficava com a cara feia também, passava dias sem se falar. Às vezes, irmãs, não era nada que tinha acontecido, simplesmente como chegava cansado, mas por ver a cara dele feia, eu botava feia também. Então que possamos deixar as coisas pequenas, coisas que é relevante, que a gente não precisa fazer questão, né. Tô conversando com uma colega, ela falando pra mim, a gente falando sobre isso e eu dizendo pra ela, né, ela me contou contando algumas coisas, eu falando com ela, e nós, eh, mais de uma pessoa conversando sobre esse assunto, e teve uma que falou que o esposo, às vezes, quando estava com a ceia, ela brincava: "Tá com fome?". Então é bom, irmãs, a gente tira uma brincadeira, eu faço isso. É bom a gente fazer isso, muitas vezes a gente faz questão por coisas pequenas. Eu me lembro de uma certa vez, e antes, né, no meu início do meu relacionamento, meu esposo chegava às vezes cansado do serviço, eu passou o dia todo cansado, o dia todo trabalhando, eu chegava com a cara meia enjoada, né. Aí eu já pensava: "Ah, estava com raiva, o que foi que aconteceu?". E não é nada não, não, eu buscava saber, tinha que saber, não é nada, não é nada, e terminava muitas vezes a gente brigando, muitas vezes a gente discutindo. Entendeu? Então, deixa passar as coisas pequenas. Muitas vezes acontecia uma besteirinha, a gente já quer fazer questão, tem que fazer questão, tira uma brincadeira, né. Teu marido com a cara meia fechada, tira uma brincadeira, vê a mulher com a cara fechada, tira uma brincadeira, aquilo ali começa, irmãs, aí começa a descontrai e a guerra ela cessa, né. Muitas guerras se inicia por conta de uma besteira, eu digo porque eu já passei muitas vezes, já passei dias sem falar com meu esposo por de uma besteirinha. E hoje eu não faço mais isso, porque eu não sou mais criança, eu tenho 38 anos. Então eu não sou nenhuma criança, ele não é nenhuma criança, pra gente tá brigando por causa de besteira. Tem coisas que a gente pode relevar, deixar pra lá, coisa que dá pra passar, mas tem pessoas que não deixa passar um fio, por qualquer coisinha tem que tirar limpo, tem que então isso causa muita discórdia, muitas contendas por conta dessas besteirinhas. Somos adultos, nós não somos criança, né, que vai estar brigando por conta de qualquer besteira. Então deixa passar as coisas mínimas, as coisas pequenas. Tem coisa que a gente não aguenta realmente, que a gente tem que conversar, tem que sentar e conversar. Mas tem coisas que é besteira, a gente pode deixar passar, isso evita muitos conflitos no casamento. Não fazer questão pelas coisas pequenas. Aprender a ceder, que muitas vezes eu quero que o que quero tá certo. Eu tenho que entender, nem todas as vezes eu tô certa, e nem todas as vezes eu preciso estar certa. Às vezes há situações que eu preciso abrir mão, né.
ficar numa conversa que tá meio esquentando a conversa, muitas vezes você abrir mão, olha, tá certo. Já aconteceu comigo muitas vezes, né, de eu falar alguma coisa, meu esposo muitas vezes não entendeu, eu digo: "Olha, você só aqui, tá bom, você não entende então, aí deixa ele falar lá e me cala". Ele já fez muitas vezes isso comigo e pronto, mas cessa a briga, cessa a guerra. Mas muitas vezes eu só quero estar certo, só quero estar certa e ter que tirar limpo, hoje não, quer falar, pronto, fica aí falando. Aí depois, quando eu tá com calma, eu digo: "Olha, não foi aquilo, você não entendeu errado, não foi assim que eu queria falar", e evita muito conflito. Mas muitas vezes a gente quer, porque quer levar a fundo até tirar limpo e acaba brigando. Uma vida, irmãs, a gente se cansa, a vida da gente é tão passageira. A gente vive a vida da gente aqui nessa terra numa briga, numa guerra, numa discórdia, vocês adoecem, o seu emocional doente, e você, irmãs, e toda a família sofre, então, que a gente possa fazer questão, deixar de fazer questão pelas pequenas coisas. Contenda é isso, contenda é fazer questão pelas mínimas coisas. Não, eu só faço se falar, eu só faço se fulano fizer, não faça. Seja maduro, haja com maturidade, independente se fulano faz, faz a tua parte, que eu faço a minha parte, porque do outro lado ele vai ver que tá errando. A Bíblia diz que se a gente fizer assim, amontoará brasas de fogo na cabeça da pessoa, que a pessoa vai ver e vai dizer: "Olha", vai reconhecer, irmãos, não tem como, reconhece com o tempo. Você deve fazer questão por tudo, acaba brigando, nunca me dar bem com ninguém. Se eu não mudar a minha maneira de agir, nunca vou me dar bem com ninguém. Então é muito importante. E não fazer comparações, muitas vezes a gente se compara muito. Né, há muita comparação. Eu olho para o meu esposo, não porque o esposo de fulano é assim, porque o esposo é não faça comparação, não compara o teu marido, aceita o teu marido do jeito que ele é, aceita a tua esposa do jeito que ela é, você escolheu, a escolha foi sua, Deus te deu o livre-arbítrio, ninguém casou forçado, então aceita do jeito que é, entendendo que tem sentimentos diferentes, que o que ela pensa é diferente do que você pensa, do que gosta é diferente do que gosta, e assim a gente vai viver, irmãos, um relacionamento saudável onde Deus habita, né. Todos esses conselhos, todas essas etapas, irmãs, elas só dão certo se Deus estiver no centro. Se Deus estiver no centro, então lute para manter Deus no centro do teu relacionamento, se você quer que dê certo, porque nada, nem ninguém vai poder cessar uma guerra em que Deus não estiver no centro. Então, ao invés de cessar uma guerra, o melhor é evitar ela. E para pessoas que já estão em guerra, né, depois eu vou fazer um vídeo também para relacionamentos que já estão em guerra, né. E relacionamentos que já estão em guerra, onde já não se conversa mais, onde já não se tem paz mais, mas Deus ele é cura, ele é restauração, nada está perdido. Salmos 46 de Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, agora para ele cessar a guerra. Depois ele diz assim ó: "Se aquiete, deixe de lutar". Muitas vezes tá a guerra, porque você também está lutando, deixe de lutar. Deixe com Deus e ele vai agir. Reconheça que ele é Deus. Aquietai-vos e reconhecer, saber que eu sou Deus. Então ele faz essas guerras, ele acaba com as armas de guerra, mas eu tenho que me aquietar, esperar ele agir, né. Porque muitas vezes, irmãs, o relacionamento ele está em conflito, porque eu estou tentando fazer com as minhas mãos. Então que possamos deixar Deus fazer, deixar Deus agir, ele sabe como trabalhar, ele sabe como fazer.